Olá, eu sou a Ariadna, uma das voluntárias do Focinho Amigo. Eu sou Carla Patrícia, voluntária do Focinho Amigo. E eu sou a Sabrine, sou também voluntária do Focinho Amigo e cuido da parte jurídica. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que está rolando aí nas redes sociais, sobre uma ação que o Focinho Amigo fez para a prefeitura criar um canil ou um abrigo de animais. Vamos esclarecer tudinho o que está acontecendo e eu desejo que você fique até o final desse vídeo para entender melhor o que estamos querendo explicar aqui para vocês. Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai estar aqui nesse momento sem máscara, mas estamos tomando todos os cuidados, estamos no distanciamento e cuidando para que a gente tenha maior clareza na explicação que a gente vai trazer aqui para vocês. Então vamos lá às perguntas. São perguntas que chegaram até nós através das nossas redes sociais. A primeira: que história é essa de que uma sentença determinou que a prefeitura vai ter que criar um abrigo de animais? A gente vai pedir ajuda então da Bini para nos responder. Eu acho que para começar a explicar o que está acontecendo, eu preciso primeiro te dizer quem são os atores dessa situação toda. Então, primeiro, a gente tem o Ministério Público. O Ministério Público é uma espécie de fiscal do cumprimento das leis. É o promotor de justiça, ou promotora de justiça, como a gente tinha até um tempinho atrás. E aí a gente tem o Poder Executivo Municipal. O Poder Executivo é aquele órgão que tem poder para administrar o município, para executar o que está previsto na lei. Então, trocando em miúdos, seria tipo a prefeitura. E aí o Poder Executivo ele é representado pelo prefeito, que é o chefe do executivo, e é auxiliado pelos secretários do município. Então, aqui no caso, a gente vai ter a Secretaria do Meio Ambiente cuidando dessa parte. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que considerar também os animais. Os animais eles estão dentro do meio ambiente, e aí a gente não está falando só de animais silvestres, que normalmente a gente menciona, né? A gente está falando também de animais domésticos, e especificamente aqui dentro dessa ação, a gente está falando de cães e gatos, que são os animais que têm uma maior superpopulação nas cidades. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a promotora que estava aqui na cidade há uns anos atrás, ela entendeu que o município, o Poder Executivo Municipal, não estava cumprindo uma obrigação legal sua, constitucional, que é de proteção do meio ambiente. Aqui falando especificamente de novo sobre cães e gatos. E aí, então, o Ministério Público ingressou com essa ação para obrigar o município a passar a cumprir essa obrigação legal. E aí essa proteção a esses animais pode se dar de diversas formas, pode ser feito campanhas educativas, campanhas de controle populacional, o próprio abrigo é também uma forma de proteção, mas aí a gente tem que ver qual é a melhor forma que se adequa ao município. Então foi isso que aconteceu, essa é a história da ação. E o que o Focinho Amigo tem a ver com essa ação? Assim que o Focinho Amigo tomou conhecimento da existência dessa ação, a gente foi atrás ver o que estava acontecendo, né? E aí a gente foi lá, deu uma lida em tudo e a nossa conclusão foi a seguinte: a gente concorda plenamente com o Ministério Público no sentido de que o Executivo Municipal não está cumprindo com a sua obrigação de proteção a esses animais. Existem algumas políticas públicas, sim, a gente tem que mencionar, tá? Mas elas não são suficientes, não está sendo cumprida essa obrigação de uma forma satisfatória, vamos dizer assim. Só que a gente tem esse receio de que a solução a ser dada seria justamente a criação de um abrigo de animais, porque a gente não vê com bons olhos, a gente já teve experiências assim de conversar, conhecer outros abrigos, né? A Patrícia conheceu muitos abrigos.
E aí havia um certo receio de ser essa a solução que seria dada para o nosso município. E então nós pedimos para o juiz para ingressar nessa ação na qualidade de amicus curiae. É uma figura dentro do processo. O amicus curiae, ele é, numa tradução livre do latim, seria uma espécie de amigo da corte. E esse amigo da corte, é uma entidade que vai auxiliar, que vai dar subsídios, que vai dar sugestões para tentar auxiliar o juiz a encontrar a melhor solução para aquele caso. Então foi assim que o Focinho Amigo entrou na ação. Então vamos explicar um pouquinho, né, para esse pessoal que está nos ouvindo, a parte que pesquisou tanto sobre essas questões de abrigos de animais, o que é então esses abrigos na prática, né? Sim. E nós vamos falar bem praticamente para todo mundo entender. O que é um abrigo de animal? Quando um animal, aqui a gente está falando bem, como a Bini colocou, bem especificamente cães e gatos, é quando um animal está na rua, está sem tutor, está correndo algum risco à sua vida, então ele é acolhido para um local. Esse local, ele tem todo um suporte para receber este bichinho, esse animalzinho. Normalmente tem veterinários e tem funcionários. E ali ele fica, recebe seu tratamento, depois é colocado à disposição para uma adoção. A nossa grande preocupação, de repente depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, é que tendo um abrigo, supomos que qualquer animal é recolhido e ali ele fique porque ele tem suas mínimas necessidades atendidas: água, comida, telhado, de repente um atendimento veterinário se for necessário. Mas nós da associação então entendemos que um animalzinho, por ser um ser senciente, precisa de muito mais que isso, né? Ele precisa de amor, ele precisa de atenção. E não achamos justo que um animal fique o resto da sua vida dentro de um local sem ter uma família, né? Nós pensamos que todos os bichinhos precisam ter uma família onde eles vão ter amor, carinho, né? E ter o seu lar, né? Ter alguém para chamar de seu também, né? Uma das grandes preocupações do Focinho, do nosso grupo, é que essa responsabilidade deixe de ser de todos e passe a ser somente desse abrigo ou do município ou da pessoa que está ali preocupada com esse animal, que seja esse veterinário ou esse funcionário que está ali cuidando desse bicho. E a partir daí acumule o número de animais dentro desse abrigo. Essa é a nossa grande preocupação, que quando existe um local onde existe um espaço maior com, o município está responsável sobre isso, a gente acaba com medo do acúmulo, né? Com esse receio. Isso. E o que acontece? A gente, como associação, nós estamos diariamente correndo atrás de adoções de pessoas para adotarem os que porventura estão sob nossa tutela. Quando se cria um abrigo municipal, onde o poder público é responsável, a gente fica um tanto receoso nessa questão de que será que esse poder público vai correr atrás dessas adoções, assim como nós estamos fazendo? E adoções de qualidade, digamos assim, exatamente. Com responsabilidade, né? Então eu acho que a gente faz o trabalho de conhecer a casa da pessoa, fazer um questionário com a pessoa. E visitas posteriores posteriores, porque a nossa preocupação aqui é com o animal, né? A gente quer, lógico, auxiliar a promover um encontro, né? Aquele encontro de almas, assim, quando o bichinho e a família se dão bem. Mas a nossa preocupação primordial é o bem-estar do animal. Então, se a gente verificar que aquele candidato à adoção não se enquadra nos critérios, não vai adotar conosco. Já tenho dúvida se o mesmo aconteceria num abrigo de animais. Exatamente. E essa nossa preocupação é baseada em pesquisas. A Carla Patrícia esteve em vários abrigos em outros municípios. A gente já
acompanhou alguns abrigos que foram fechados, porque chegou ao extremo de não dar mais. O município não teve mais condições de manter o abrigo. Alguns até interditados. E a gente pode também citar aqui que o que acontece? Quando um animal, aqui em Nova Petrópolis, aparece um cachorrinho na rua, um gato, o que a gente faz? A gente procura fazer com que a comunidade esteja junto com a gente e que se responsabilize, que seja temporariamente, por esse bichinho. Então, assim, todos participam e isso é muito importante. Se tu tem um abrigo, parece muito prático. Tu pega o bichinho e leva ele para o abrigo. Ok? Ele está lá protegido. Mas e depois? Esta é a nossa grande preocupação neste momento. É o depois. Claro, ter um abrigo parece ser uma solução boa. Sim, num primeiro momento sim. Mas nós temos grandes dúvidas quanto ao depois, né? Uhum. E essa questão de trazer as pessoas, a população, para essa responsabilidade já auxiliou bastante até na questão das adoções. Muitas casas de passagem viraram lares permanentes, definitivos. Então a própria pessoa que acolheu viu ali essa oportunidade de receber esse amor para sempre, assim, né? Como a gente costuma dizer, esse amor para o resto da vida. Enfim, então essa forma de abrir espaços da tua casa para uma casa de passagem também é uma forma de abrir a tua casa para sentir o que é ter um animalzinho de estimação. Às vezes muitas pessoas não tinham essa intenção e surgiu essa oportunidade e esse aprendizado, porque é muito legal tu passar por essa experiência de ter um animal na tua vida, na tua casa, enfim. E assim, ó, eu acho que a grande questão aqui que a Associação Focinho Amigo está preocupada é a questão realmente do bem-estar do animal num todo. Não é só suas necessidades básicas, como a gente comentou, né? E complementando, a gente recebeu um comentário na página que diz: tomara que seja um abrigo onde os animais sejam castrados, vacinados, etc. e bem cuidados. E se for um local bem cuidado, higienizado, sem coleiras, ajude como as casas de passagem. Reticências. Então ela quer nos dizer que se for desse jeito, o que a gente tem a dizer? Então, se o mundo fosse perfeito, né, gente? Bom, primeiro que a gente tem que comentar ali, eu não me recordo se ela chegou a falar um pouco dessa questão do carinho, da atenção, né? Primeiro que a gente considera animais seres sencientes, isso já é cientificamente comprovado, inclusive a gente tem uma legislação estadual que reconhece esses animais como seres sencientes. E assim eles têm que ser respeitados como tal. Então eles têm direito, além de casa, comida, água, como a nossa presidente falou, eles têm o direito também a fazerem parte de uma família, se sentirem parte de algo, receberem carinho, atenção, proteção. E então a gente começa por aí, tá? Não é só casa, água, comida e atendimento veterinário, tá? A gente precisa fornecer mais para esses animais. Bom, mas eu acho que se aquela fosse a realidade dos abrigos, talvez ainda a gente conseguiria trabalhar em cima disso, mas é que aí a gente tem que parar aqui. Uma coisa é o que a gente gostaria que fosse e outra coisa é a realidade. Então a gente vai tentar explanar para vocês por que o ideal não é factível, não é aplicável na realidade. Tem dois motivos que eu creio que prejudicam muito essa questão do abrigo, que primeiro, a superpopulação de animais. Os municípios não costumam fazer um controle populacional de animais adequado. E a outra questão é o custo que tem um abrigo. Então, falando da superpopulação de animais, aí a gente vai pegar o exemplo da nossa cidade, que é o que a gente conhece de fato, né? Todos os anos a Prefeitura de Nova Petrópolis abre
um chamamento ao público, né, as pessoas que tenham animais para castrar ou esterilizar, e disponibiliza ali um limite de valor, que aquele ano é esse valor para fazer as castrações. A gente sabe, porque a gente já participou desse programa como intermediadores outras vezes, e a gente sabe que esse recurso não é nem de longe suficiente para fazer um controle populacional adequado. Talvez você que está nos assistindo até já passou por isso de ter um bichinho para castrar, ou conhece alguém que tem um bichinho para castrar, você chegou lá na prefeitura querendo preencher a ficha e aí te falaram, não, pois é, para esse ano acabou, só no que vem de novo. E isso acontece com muitos bichinhos. Aqui a gente está falando de bichinhos que têm tutores, né? Então você vai procurar manter o bichinho preso ali, que ele não vai cruzar e não vai ter uma cria, coisa assim. Aí a gente tem que pensar também em todos os animais que vão sendo abandonados ao longo desse ano e que não estão sendo castrados. E a gente tem que pensar nos animais que vivem nas ruas, como os gatos que vivem nos matagais, por aqui a gente tem muitos aqui na cidade. Esses animais estão se reproduzindo. Enquanto eles não forem castrados, eles vão se reproduzindo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um cachorro macho e uma fêmea que não foram castrados num ano por falta de recursos e eles cruzam e dão uma ninhada. Vamos chutar bem por baixo 4 filhotes. Bem E olha, por baixo. bem por baixo, porque as últimas cadelas prenhas que a gente acolheu foram em média 10 filhotes, né? 12 o último, Então, vamos chutar bem por baixo 4 filhotes. Aí a gente tem que pensar que no ano seguinte, quando finalmente tiver o recurso de novo e chegar na vez de castrar esses bichinhos, a gente não vai mais ter só aquele macho e aquela fêmea. A gente vai passar a ter 6 animais. Então, ao invés da prefeitura ter que arcar com o custo de 2 animais, vai ter que arcar com o custo de 6 animais. E isso acontece muito. Isso assim, enquanto não for feito um controle populacional adequado, a gente não vai conseguir resolver esse problema. E aí essa falta de controle populacional que vai gerando cada vez mais cães e gatos e muitas vezes vão ser animais que vão ser abandonados, que vão sofrer maus tratos, que no final das contas vão ser acolhidos por esse abrigo, em um tapa esse abrigo vai estar superlotado. Muito, muito, muito rápido. Esse é um aspecto. Aí vem o que a Ari estava falando antes, né? Que a gente procura sempre responsabilizar o tutor pelo animal que ele optou por acolher, por adotar, por ter consigo, né? Gente, a gente escuta todos os dias, não, eu acho, vamos colocar assim, um dia sim, um dia não, a gente recebe mensagem das pessoas na nossa página dizendo, eu tenho um cachorro, mas eu vou me mudar para um apartamento e não posso mais ficar com ele. Por favor, venham recolher ele. Isso é muito comum, gente. O que a gente faz? A gente diz, não, o bichinho é seu, ele é sua responsabilidade, você vai cuidar e cuidar bem dele até ele ser adotado e você vai se responsabilizar em encontrar uma boa família para ele. A gente auxilia fazendo divulgação, então vocês vão ver na nossa página no Facebook, tem inúmeros animais divulgados ali para adoção. Então são essas pessoas que nos procuram, aqueles animais são dessas pessoas que não podem mais ficar com seus bichinhos. Agora, imaginem, gente, se você tiver um abrigo municipal que não pode recusar animais, né, que tem que acolher os animais que estão na rua. Afinal é público, vai ser público. Afinal é público. Vocês imaginem todas essas pessoas que pedem para o focinho acolher e nós nos recusamos, colocando a pessoa na responsabilidade, imaginem se essas pessoas não vão ir lá no abrigo largar esses animais lá. Sem contar, né, Linha, agora lembrando, os animais que chegam para nós, os pedidos que chegam para nós de animais doentes e que eles não têm condições de tratar. Exato. E pedem que a gente trate para eles. Então imagina se ainda a gente contabilizar esses animais, dessas Exato. pessoas que chegam pra gente, não, mas eu não tenho como cuidar, vocês vão deixar ele morrer?
oi? É. O bicho é teu, né? Tipo, mas daí, claro, a gente vai lá naquele pensamento de que o bicho tá sofrendo, enfim. Só que essa responsabilidade do tutor acaba saindo e sendo desviada, né? O que vai acontecer é que essa tentativa de fazer as pessoas pensarem no momento de adotar um bichinho, né? Que elas se responsabilizem pelo que elas estão fazendo, vai começar a passar para o poder público. Né? E aí isso muito rapidamente vai superlotar esse abrigo. Então aí está o problema da superlotação. E aí a questão que eu estava falando dos custos para se manter um abrigo, que seria um segundo aspecto que a gente vê extremamente problemático num abrigo de animais. Aí pegando de novo o nosso exemplo aqui da cidade, tá? A gente há muitos anos vem brigando com o executivo municipal no sentido de disponibilizar maiores recursos financeiros para as castrações, para justamente conseguir fazer esse controle populacional adequado. E a resposta é sempre a mesma: não temos dinheiro, não tem como dar mais. Então, gente, se para fazer cumprir uma política que seria preventiva para uma superpopulação de animais, a prefeitura já disse que não tem dinheiro, vocês imaginem para manter um abrigo. Aí, ok, na sentença, né, diz que a sentença que determinou a criação desse abrigo diz que esse abrigo tem que ter licenciamento ambiental, tem que ter profissionais ali 24 horas, tem que ter atendimento veterinário e tudo mais. Perfeito. Aí, de novo, a gente está indo para o mundo perfeito. A prática, a gente sabe que não é assim. Então, aí vocês imaginem um abrigo muito em breve lotado, tá? Aí tem que ter ração de qualidade, água, atendimento veterinário, os funcionários que vão trabalhar lá. E são funcionários, né? Porque vai ter que ter mais pessoas, se tem que ter 24 horas por dia, tem que ter uma supervisão ali. Todos os medicamentos, vacinação, os procedimentos, pensem no custo que tem nisso. Então, se a prefeitura alega que não tem condições nem de aumentar os recursos financeiros para fazer as castrações, vocês imaginem o recurso que vai ser colocado nesse abrigo. E no final das contas, tudo bem, a gente vai cobrar, a gente vai exigir, se esse abrigo for criado, a gente vai exigir que a prefeitura cumpra o que diz na sentença. Mas assim, vamos ser bem sinceros, quem vai sofrer com essa história toda vão ser os animais. O índice de estresse que eles vão ter, o aumento do índice de estresse deles vai ser terrível. Um animal num abrigo com vários outros animais, cada um com seu temperamento, porque é isso que a gente quer dizer quando a gente diz que eles têm, que eles sentem. Sim, eles têm a personalidade deles, eles têm as necessidades individuais deles, e cada um com as suas necessidades, um mais depressivo, outro às vezes já veio de um outro momento estressante, onde ele aprendeu a ser mais bravo. Então imagina pela sua sobrevivência, né? Imagina a diversidade de temperamento desses animais todos juntos. Como que vai ser também, como que os funcionários vão lidar com isso, né? Como que eles vão amenizar esse sentir de cada um, a necessidade de cada um. Então, isso é uma coisa muito preocupante para nós que estamos realmente preocupados com a qualidade de vida de cada animal, com como ele está sendo cuidado e olhado. Hoje, esse ano e o ano passado, enfim, foi um ano que a gente buscou muito mais, intensificou muito mais a qualidade das nossas adoções para que os animais realmente não voltassem piores do que foram, porque a gente tinha muitas devoluções e às vezes os animais vinham com um processo de depressão ou de estresse ou de agitação, que a gente tinha que ter um trabalho muito árduo para que ele pudesse compreender que ele estava acolhido de novo, que estava tudo bem. Então imagina um animal, vários animais num abrigo, sendo só abastecidos. Sendo objeto. Eu acho que
A grande questão do abrigo é que os animais vão passar a ser mais um ou menos um só. E isso é uma grande preocupação para a gente, né? Como a Ariadna falou, a qualidade da adoção. Como vai ser feito isso? Essa é a nossa grande preocupação, porque nós somos todos voluntários e a gente faz esse trabalho nas nossas horas vagas. A gente vai visitar as famílias, ver se realmente o animal que vai ser doado, ele se encaixa dentro do perfil daquela família, né? E depois faz um acompanhamento para ver se realmente está funcionando. Então, eu acho que essa é a nossa grande preocupação também. Se tiver um abrigo, vamos fazer isso? Vai continuar essa qualidade dessas adoções? Quantas vezes esse animal vai voltar, vai ser devolvido? Porque hoje a gente observa, esse animal não vai muito com criança, ou gosta não muito de agito, ele é mais calmo. Então a gente busca uma família que se adequa a isso. Não, essa família quer um animal mais calmo, então a gente vai encaixando. E será que isso vai ser pensado depois no abrigo? Daí vão doar, aí o cachorro vai voltar, ou o gato, não deu certo, ele é muito isso, é muito aquilo. Aí doa de novo, daí o cachorro volta. E aí o quanto vai agravando esse estresse ou essas funções, né, externas nesse animal. E daí quantos anos ele vai ficar ali sendo como objeto, né? E se for adotado, né? Pois é, se for adotado, porque se a gente está falando em superpopulação de animais no abrigo, a gente tem que pensar que o número de adoções é infinitamente menor. Sim. Então, muitos animais provavelmente vão ficar ali no abrigo, fechados, talvez dentro de uma baia, a gente não sabe como é que vai ser, e aquela vai ser a vida deles. Então, o que o Focinho Amigo sugere no lugar do abrigo? Bom, a gente tem inúmeras ações que podem ser feitas e que o poder público pode trabalhar junto com a comunidade, né? Uma delas seria, então, de repente, uma fiscalização mais rigorosa na questão dos maus tratos. De repente, ir realmente ver quando se tem uma denúncia o que está acontecendo. Assim como a Sabrina já falou, aumentar o número de castrações de cães e gatos, diminuindo assim a população, né? Fazer campanhas de conscientização de uma posse consciente, que é o que a gente estava falando, né? De como tem que ser um lar, como o animalzinho tem que ser recebido. Buscando responsabilizar bem, né, o tutor, fazer ele ter a ciência de que aquele animal é responsabilidade dele. E assim também diminuindo os abandonos. Isso. A partir do momento que a gente tem uma posse responsável, né? E tem outra coisa assim que é muito importante, que a Associação Focinho Amigo já faz, e a gente pode sim continuar essa parceria junto com o município, que é ir fazer palestras para conscientizar, começar com as crianças pequenas, né? Conscientizar eles de como se trata um bichinho, do respeito que a gente tem que ter com o animalzinho, que ele não é um objeto que agora se quer, depois não se quer mais, né? Então seria uma conscientização mais efetiva, né? É importante lembrar que os animais têm uma média de vida, né? Os sem raça definida entre 14 e 15 anos, uns já tiveram mais, outros menos, enfim. E é importante a gente salientar que é responsabilidade nossa esse tempo de vida deles. Se a gente resolveu adotar, então a gente precisa se preocupar em saber que durante esses 15 anos, em média, ele é a nossa responsabilidade. Diante de tudo o que ele pode vir a passar. Vai vir uma terceira idade aí nesse cão ou nesse gato que vai vir sim com todos os pormenores, enfim, e aí tu tem que estar ciente de cada coisa, de cada detalhe, de tudo isso. Então é importante a gente, dessa parte da conscientização, onde a Carla Patrícia falou, a gente se conscientizar disso, que um animal ele não é só o filhotinho bonitinho, fofinho, que a gente pegou lá, né? Ele vai crescer, ele vai ter a personalidade dele, e diante de cada coisa que acontecer, a gente ainda é responsável por ele, até o fim daquela vida.
Uma coisa que é muito importante a gente deixar claro para todos, que a Associação Focinho Amigo já faz anos que vem junto com o município tentando melhorar as políticas públicas, né, Sabrina? Isso foram muitas E reuniões. exatamente para evitar o que chegou agora, né? O ponto que chegamos. Exatamente. Então, todas essas coisas que nós falamos, essas ações públicas, elas já vinham sendo trabalhadas muitas vezes pelo Focinho Amigo e algumas vezes nós gostaríamos de ter tido um pouco mais, né, da questão do município junto com a gente, né? Do Poder Executivo. Do Poder Executivo, exatamente. E então, isso não acontecia. Então, a questão do abrigo público agora, eu acho que sim, é um resultado de todo, de repente, não se diria descaso total, porque sim, o município fez algumas coisas, mas muito pouco do que realmente seria efetivo, né? Então, voltando para a pergunta, especificamente quanto às políticas que a gente sugere no lugar, e quero fazer uma observação, a gente sugeriu isso tanto diretamente para o Poder Executivo, em reuniões com o prefeito, com secretários, etc., quanto a gente fez essas sugestões dentro dessa ação civil pública que o Ministério Público propôs. Mas aí eu penso que, em primeiro lugar, tem que se investir em controle populacional de animais. Tem que, porque se não for essa parte não for efetiva, a gente só está aumentando o problema, né? Então, tem que ter um controle populacional efetivo, com castrações, e não adianta só castrar os animais das pessoas, tem que ir atrás, capturar os gatos que tem nos matagais por aí, tem que procurar castrar. E tem que fazer um monitoramento desses animais, o que a gente sugere que seja feito através de microchipagem. Poderia-se ter um cadastro municipal com esses animais, com o microchip ali e todas as características do bichinho, né, onde é que ele foi localizado, se está castrado ou não, etc. A gente precisa de monitoramento para saber se a gente está conseguindo fazer um controle populacional adequado. E depois disso, eu acho que a gente pode falar também na parte do acolhimento. Então, como a gente mencionou antes, o Focinho entende que a gente tem que trazer a comunidade para junto. Primeiro, quem adotou um animal tem que se responsabilizar pelo animal, tá? E segundo, a comunidade tem que abraçar essa causa junto. E o Poder Executivo, sem dúvidas, tem que assumir a sua parcela de responsabilidade aqui. Então, o que nós temos trabalhado, a gente tem trabalhado muito com casas de passagem, que acho que até a Ari comentou isso, né? É uma experiência maravilhosa, é muito legal para o bichinho, porque ele está tendo ali uma experiência do que é estar numa família. E aí a gente tem que pensar que muitas vezes são animais que foram abandonados 2, 3, 4, 5 vezes. Muitas vezes são animais que ficaram vagando por aí. A gente já teve história até de cachorro com os dentes quebrados, de comer pedra porque não tinha outra coisa para comer. Então a gente tem que pensar que para aquele serzinho, tá no meio de uma família, ainda que seja temporária, é o máximo, é o suprassumo. Então as casas de passagem fornecem isso e para a família é uma experiência muito enriquecedora também, né? A gente tem casas de passagem que tem crianças, né? Que os filhos estão achando o máximo ter um bichinho para cuidar e eles estão aprendendo sobre empatia, sobre responsabilidade. Gente, colocar isso do lado de um abrigo de animais superlotado, que não vai ter como arcar com tudo que os animais precisam, não tem nem comparação, né? Agora, lógico que a gente precisa do apoio de todo mundo, da comunidade e do Poder Executivo, sem sombra de dúvidas. E aí também eu acho que a gente pode citar os animais comunitários, né? Que a gente conversa bastante. Eu estava mesmo pensando sobre esses animais comunitários. Aqui na Nova Petrópolis é um pouco difícil tu ver, principalmente aqui no centro, algum animal na rua, né? Um animal sem um tutor, certo? Mas volta e meia aparece. E existem cães que realmente eles gostam de viver na rua, né? Eles não são... gente tenta colocar eles num quintal fechado, mas eles não ficam, né? Então é aquele animalzinho de rua que ele tem todo aquele jeito, ele consegue
se cuidar sozinho, mas precisa de alguém que de repente dê um alimento, ou que a gente possa colocar num bairro alguma coisa, uma casinha, e alguém fica responsável, numa rua toda, ou algumas famílias ficam responsáveis pela alimentação dele, observar se ele está bem, se ele precisa de um atendimento veterinário. Esses a gente chama de animais comunitários. E existe uma lei estadual, né, que protege esses animais. Então isso era uma coisa que talvez a gente já, em muitas nossas reuniões a gente já falou, puxa, esse poderia ser um animalzinho comunitário, né? Mas as pessoas não estão muito acostumadas com essa situação ainda, né? Parece que a gente tem que tirar aquele animal da vista das pessoas. Assim, ó, o perfeito seria não ter nenhum animal na rua, não, mas muitas vezes ele estando na rua, mesmo que na supervisão de várias famílias, ele está melhor do que num abrigo onde ele está fechado, ninguém está vendo, ninguém está olhando ele, só dando a alimentação para ele, né? E a gente conhece alguns animais comunitários que tem pela cidade, a gente conhece alguns bairros tem. E são experiências bem bacanas, as pessoas realmente se juntam para cuidar daquele bichinho, ponho uma casinha aqui no meu quintal, você compra a ração. E assim vai indo. Se precisar de um atendimento veterinário, as pessoas também se cotizam para pagar aquele atendimento. É muito bacana. Lógico que a gente fica assim meio, poxa, mas o bichinho ali na rua pode ser que ele seja atropelado. Sim, sempre tem esse risco. Mas aí existe essa lei estadual que a Patrícia comentou, que prevê inclusive a colocação de placas dizendo que ali naquele local existe um animal comunitário, para as pessoas reduzirem a velocidade dos seus veículos. Então é uma forma de trazer toda a comunidade junto para cuidar daqueles bichinhos. Eu, particularmente, eu sou muito a favor disso, sabe? Eu acho legal também. Porque os espaços são de todos nós, e são dos animais também. E nós temos exemplos de animais que realmente eles são animais que querem ficar na rua. É a personalidade deles, não é? Então a gente até tem que respeitar, né, muitas vezes isso. Alguns animais até que a gente já tentou, né? Tentou de diversas formas e não adianta, ele sempre dá o jeitinho dele e vai parar na rua de novo. Exatamente. Então, mas se tinha outras sugestões, por que o juiz ainda deu a sentença para criar um abrigo? Então, como eu comentei antes, a gente fez essas sugestões tanto diretamente para o Poder Executivo, como a gente fez também dentro dessa ação. Tá? O que o juiz entendeu? Essas são alternativas um tanto inovadoras, né? Que nem a gente fala dessa lei dos animais comunitários, apesar de que o conceito já existe há mais tempo, essa lei estadual é de 2019. Sim. Essa lei que a gente mencionou antes, que também é estadual, que alterou, acho que o Código Ambiental Estadual, que prevê esses animais domésticos como seres sencientes, é do início desse ano. Então, são todas sugestões um tanto inovadoras. E, para ser bem sincero, a gente, pela experiência que o Focinho Amigo tem, a gente tem visto que dá certo. Se tiver empenho, se as pessoas se unirem em torno disso, dá certo. Mas a gente não tem assim, estudos que comprovem a efetividade. Então, o juiz especificamente mencionou na sentença essas sugestões que o Focinho Amigo trouxe, e disse que cabia ao Poder Executivo, então, lembrem, quando eu estou falando de Poder Executivo, a gente está falando lá de prefeitura, do prefeito e seus servidores, caberia a eles terem implementado essas medidas, terem realizado estudos, ter verificado se estava funcionando ou não, e aí, com isso, talvez o abrigo não seria necessário. Porém, apesar das inúmeras sugestões, das inúmeras reuniões, o Poder Executivo não fez isso. Inúmeras reuniões. Não fez isso, então a gente chegou até esse ponto em que o juiz tinha que dar uma sentença e ele entendeu, bom, né, se não tem como saber se essas políticas alternativas vão surtir o efeito desejado em Nova Petrópolis, porque não se tentou, o Poder Executivo não tentou implementar isso. Não houve nada, não foi feito nada. Então o jeito vai ser um abrigo de animais. E complementando, então, essa pergunta anterior, é possível reverter essa sentença? Sim,
ainda cabe recurso, muito provavelmente o jurídico da prefeitura vai recorrer. O que vai ser desse julgamento do recurso, a gente não faz nem ideia, né? Porque pode se manter a sentença, pode ser alterada, pode acontecer também de se entender que o município não tem que fazer nada. Pode acontecer tudo aqui, né? Mas a gente vai continuar insistindo para que o Poder Executivo tome a sua parcela de responsabilidade aqui e comece a implementar essas políticas alternativas. A gente vai ficar insistindo nesse ponto, apesar do que está acontecendo nesse processo. Uma coisa muito importante também é colocar aqui em Nova Petrópolis, se nós vamos pensar em termos de tamanho de município, Nova Petrópolis é um município pequeno, né? Ele não é um município grande. Então, ele estaria assim, no tamanho ideal para se começar isso, para que no futuro possa até virar um exemplo de uma cidade amiga dos animais. Porque agora se tem controle ainda sobre tudo isso que está acontecendo. Exato. Mas se continuar crescendo, daqui a pouco a coisa vai sair do controle, né? Exato. É que por mais que seja um município pequeno, existe ainda muitos animais nos interiores do município, onde as pessoas não têm nem perto dessa mentalidade de castração e também não têm, às vezes, até acesso a essa informação. Eu acho que a falta da informação, né? Principalmente no interior, em relação à castração, digamos, esses benefícios, ou até como cuidar, como lidar com os animais, né? Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Então, se a prefeitura puder trabalhar em cima disso, desta informação, nossa, já ajuda bastante, né? Então, mais uma pergunta em relação então ao conselho. As pessoas têm dúvida do que é esse conselho que a gente comenta às vezes nas redes e a gente falou várias vezes aqui. Então, esse conselho, inclusive, foi uma ideia da própria prefeitura, numa das reuniões que nós tivemos com eles, onde nós cobramos medidas que, inclusive, essas sugestões foram levadas no dia, me lembro bem. E aí surgiu essa ideia, porque a gente entende que é um pouco complicado, assim, pensar na logística disso tudo, né? Assim, tem que ter uma organização, porque senão não funciona. E então, o próprio Poder Executivo entendeu que talvez a criação de um conselho, onde tivesse a participação do próprio Executivo, da entidade, né, da associação, e da comunidade, outros órgãos representativos também, seria uma forma de discutir mais a fundo essas ideias e começar a colocar em prática, pensar em formas de colocar isso em prática e, quem sabe, de fato, ter um sucesso com isso, né? Então, esse conselho se chamaria Conselho do Bem-Estar Animal. Nós tivemos a promessa de que ele sairia do papel. Olha, pelo menos desde 2019, foi manifestado isso dentro da ação civil pública pela prefeitura e também foi manifestado por um pedido da Câmara de Vereadores, que estava perguntando como é que estava a criação desse conselho e foi informado que seria remetido para a Câmara de Vereadores o projeto de lei para ser votado, porque o conselho tem que ser votado pela Câmara de Vereadores para ter a sua criação. Então essa é uma promessa que a gente tinha e que a gente acreditava que poderia ser um divisor de águas, né? Que seria um local onde a gente ia poder levar essas ideias e contar com o apoio desses atores todos para começar a colocar tudo isso em prática. E quem sabe, como a Patrícia mencionou, acho que tu mencionou, né? De repente a gente chegar a Nova Petrópolis a ser um exemplo, né? Nos cuidados com animais. E a gente acha, eu penso inclusive que Nova Petrópolis está perdendo uma baita de uma oportunidade, né? Por ser uma cidade turística, poderia estar fazendo uso inclusive disso, e dessa disponibilidade toda, dessa vontade toda de melhorar isso. E a gente tem que ver também que a causa animal está sendo muito valorizada pelas pessoas, né? No mundo inteiro, as pessoas querem que os animais sejam bem cuidados. Então, ao nosso ver, é uma oportunidade que o município está deixando passar e simplesmente vai entrar
vai ser mais do mesmo, né? Vai ser mais um município com um abrigo de animais que muito em breve vai estar super lotado, não vai ter condições de fornecer o que os animais precisam e quem sabe um dia vai estar até interditado. E endividado. Lembrar também que algumas reuniões desse conselho já foram realizadas, né? O que faltou apesar do conselho não ter sido criado, teve reuniões desse conselho, entre aspas, e o que faltou foi exatamente dar a continuidade, né? Foi criar ele de fato, né? Fazer ele virar algo legal, né? Legalizar ele. Exato. E a gente não sabe porque a gente não tem respostas, apesar de que a gente está buscando essas respostas junto ao Poder Executivo, mas a gente não sabe por que esse projeto simplesmente foi abandonado sem nenhuma satisfação. E uma última pergunta então das redes. O Focinho Amigo irá se manter mesmo com a abertura desse abrigo? Olá, presidente. Sim, certo que o Focinho Amigo continuará, mesmo tendo um abrigo para público, né? O Focinho Amigo continuará suas ações, né? Talvez ele vai ter uma função muito importante, que é fiscalizar esse abrigo para ver então se esses animais estão recebendo o tratamento adequado, né? Se está tudo certinho. E com certeza a gente sempre vai continuar nosso trabalho, porque nós somos voluntárias e nós temos um grande amor pelos animais. A questão toda é sempre a de conscientização, né? Nós vamos continuar conscientizando a população. Então, talvez o que nós vamos ser o fiscal do abrigo, né? E não vamos deixar nossas outras ações de maneira alguma. Talvez, né? A gente vai ter que rever como a gente vai... Qual é o nosso posicionamento nessa história toda. Mas a gente vai continuar lutando pelos animais, sem dúvida. É verdade. É isso. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar esse vídeo agradecendo por você ter chegado até aqui, ter assistido todas as nossas informações, todo esse bate-papo trazendo esse esclarecimento sobre essa ação. E lembrando que estaremos sempre aqui, o voluntariado para nós é feito com amor e o Focinho Amigo vai existir apesar de uma criação ou não desse abrigo. E a maior importância para a gente, o que a gente mais deseja é que a comunidade esteja conosco, nos auxiliando de todas as formas, tanto com os animais como nesse entendimento de tudo que está acontecendo. Gostaria de agradecer hoje também as voluntárias, a Aline e a Carla Patrícia, por estarem aqui hoje. E em breve teremos mais vídeos e talvez alguns dos nossos voluntários estarão aqui também. Obrigada por participarem.